Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, 8 de agosto, estamos aqui reunidos para partilhar este Evangelho que está no livro de Mateus, no capítulo 16, dos versículos 24 ao 28, e no sentido de vida a dois. Jesus começa dizendo assim, no versículo 24, em seguida Jesus disse a seus discípulos, se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz. Ninguém quer uma cruz. Quem quer uma cruz? Cruz é dor, cruz traz realmente peso, dificuldade. E é justamente naquele momento em que o casal está vivenciando aquela dificuldade, aquela dor, aquele desentendimento, aquela falta de harmonia. E a palavra-chave principal, a falta de diálogo na família. Quando se falta, a cruz se torna mais pesada. Mas mesmo assim, Jesus disse, se quiser vir comigo, quer ir para Jesus? Pega tudo que o que está pesando, o que está dificultando, o que está doendo, e segue o Senhor. Esse é o sentido que Jesus pede para nós hoje, não é verdade? Sim, a gente vai vendo cada dia que a renúncia ela precisa ser feita. Porque nós temos os nossos querer, nós temos os nossos projetos, nós temos individuais. Quando a gente passa para viver um relacionamento, já não é somente o projeto já não é mais só individual, ela precisa ser compartilhada para que esteja para os dois, passem a ser unidos, né? Passa a ser o projeto de um passa a ser para os dois, se torna mais fácil a conquista dos projetos, mais leve, né? Porque dentro de um relacionamento a gente precisa sentar, a gente precisa conversar, né, que é a questão do diálogo, para poder ver aquilo que é melhor para os dois. Na própria palavra do Senhor, diz, já não somos mais né? Uma só carne. Já não somos dois, mas uma só carne. Então é preciso a gente viver isso na íntegra, né? Porque se a gente não conversar, se a gente não partilhar, as coisas não vão caminhar, porque dentro de um relacionamento precisa haver essa conexão, né, entre os dois, e eu digo mais, entre os três, ou entre os quatro, porque aí vai entrar Deus e Nossa Senhora, né, que é a mãe, que caminha, que sabe tudo. Né? Então, precisamos renunciar, né, dentro desse contexto todo, né, renunciar a nós mesmos para que a família caminhe, para que a família ela se eleve. Porque a palavra renúncia às vezes se torna muito forte, mas renúncia é também uma decisão de amor para o bem de todos. Eu preciso renunciar a algo, eu preciso renunciar à minha vontade, neste sentido, como você disse, ver a vontade do todo, para a honra e glória de Deus. Se eu estou fazendo tudo para a honra e glória de Deus, isso significa que vai ser para o nosso bem, não é verdade? Porque no versículo 25, Jesus continua dizendo, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que Jesus quando diz aqui, perdê-la-á, não quer dizer que vamos perder algo tão importante, mas vamos perder aquilo que não era tão produtivo, que não era tão valioso, que não era tão promissor para a nossa convivência. Existem tantas coisas hoje em dia, tanto o homem e a mulher, que às vezes vivem de um modo individual e até chegam até a dizer, não, mas e a minha vontade, onde é que fica? Sim, mas como você colocou muito bem, que quando casamos, o próprio Jesus disse, não são dois, mas uma só carne. É a palavra de Deus. Quando eu digo uma só carne, isso significa que para os filhos, para a esposa, para o esposo, para a igreja, para Deus. Então, viver uma vida assim é necessário ter, às vezes até um acompanhamento. Seguir pessoas que levam você a uma condição de uma vida mais plena. Porque muitas vezes, de psicanálise, um consultório de terapia, porque às vezes, numa mesa de um bar, depois de 2, 3 copos de cerveja,
há pessoas que abrem o coração para o amigo e ali tem orientações que não vêm condizer com uma vida correta. E também uma vida de religião, uma vida de igreja, uma vida da vontade de Deus. Para ter uma vida a dois, dentro desse contexto que o Senhor está colocando, de renunciar a si mesmo, pegar suas dores, suas condições e seguir Jesus para poder salvar a sua vida e a sua família, é um contexto que, se nós olharmos melhor, não é tão complicado como se o mundo pensa lá fora. E para ter essa sabedoria e esse discernimento, né, de tudo isso que o Wellington falou, é preciso que nós nos coloquemos diante da presença de Deus, né? E é importante, dentro do relacionamento, né, ter essa ligação, né, podemos dizer assim, com Deus, essa unidade com o Senhor. Né? E principalmente é responsabilidade daquele que é religioso dentro da família, né? É missão, digamos assim também, né? De estar em oração, de viver uma vida de oração para conquistar as pessoas da sua família que ainda não estão ligadas ao Senhor. É uma cruz que a família hoje carrega, esse sacrifício que a família hoje carrega, que de muitos não estarem na igreja, de muitos não terem pessoas de oração, né? E isso requer sacrifício, né? É uma cruz dentro da família. E aí a oração, ela vai te fortificar para que você, com suas atitudes, né, com suas orações, reconquiste essas pessoas para Deus, para o caminho da igreja, o caminho da santidade, o caminho, né, da salvação, que não é fácil, né? E hoje a gente percebe ainda mais como ele estava conversando, o que o mundo está oferecendo, né? Às vezes prefere estar na mesa de bar, depois que sai do trabalho, vai ir para uma mesa de bar com os amigos e ali, né, vai desabafar, né, porque ali ele se sente melhor, né, se expõe, né, porque não tem outros lugares onde deveria ele acolher, que ele pudesse ter essa segurança, essa confiança, né, também às vezes não encontra. Né? Claro que tudo isso é uma questão, né, de renúncia. A mulher precisa renunciar a muitas coisas dentro de si para poder reconquistar, né, o seu casamento, reconquistar a sua família. Muitas vezes depende da mulher. Né? Aí a mulher está em oração, a mulher está pensando, né, em si própria, né, nas suas necessidades, nas suas dores, vendo somente as suas dores e as dores do seu esposo. Você já parou para conversar? Você já parou para começar a entender o seu esposo? Porque é muito fácil hoje, Wellington, a gente colocar a culpa em nós mesmos. Isso eu falo para a mulher, mas para o homem também. Muitas vezes, como eu já encontrei, né, mulheres, né, que falam, Genete, eu saio do trabalho, eu não tenho vontade de ir para casa, porque em casa ninguém me escuta, em casa eu não me sinto bem. E por que isso? Será que a culpa você não precisa também, diante das suas necessidades, chegar e conversar? Espera, vamos sentar, vamos conversar, né? E aí você colocar, expor as suas necessidades, escutar as necessidades do outro, para poder haver dentro do ambiente um ambiente mais saudável, um ambiente mais acolhedor, e você passar a ter essa compreensão desse ambiente. Mas é claro que precisa começar por alguém, né? E às vezes a gente espera que o outro faça isso e o outro não vai fazer. Você também tem que fazer. É onde tem a palavra renúncia. Né? Exatamente. Os dois precisam renunciar. Os dois que não são dois, é uma só carne. É onde se coloca que muitas vezes na correria de muitos casais, não, eu preciso ganhar, mas está ganhando bem material, mas está perdendo algo muito mais precioso, que é seu lugar em casa. Às vezes o marido ou a mulher estão em casa, mas o seu lugar não está ali conquistado. A vida a dois é uma conquista diariamente, é uma reconquista. É o marido conquistando a mulher, conquistando o marido, conquistando os filhos, conquistando os pais.
Então precisa de uma harmonia. Que a família hoje estão se individualizando, estão se tornando ilhas. Família hoje poderia dar até nome de arquipélago. E né, eu sei que a gente poderia se estender mais, né? Porque é muito conteúdo, muito falar de família, Sim. falar desse amor da família, né? Como reconquistar a sua família, né? O que fazer para que a tua família possa recomeçar, né? Isso. Claro. Como recomeçar são dicas que na própria palavra a gente vai encontrar. E aí a gente vai se colocando nessa abertura de aprendizado, porque o casamento não vem com uma receita não, né? Não. O casamento é isso, é aquilo, é assim, você vai fazer isso. Não tem uma receita, mas tem caminhos que a gente pode dar para vocês. E aí a gente está hoje nessa meditação, nessa reflexão e prontos para ajudar vocês dentro do casamento, dentro Sim. do relacionamento. Como podemos fazer para o nosso casamento se tornar melhor, tá? Então a gente nos colocamos à disposição. Eu sou Geneide, psicanalista, de casal também. Meu esposo, terapeuta sistêmico familiar. Sim. Né? E a gente está aqui para ajudar vocês, de fato. Então, estamos à disposição. E vamos, cada dia, gravar uma live pequenininha para que você possa ir escutando. E você também pode, dentro das nossas redes sociais, mandar o seu comentário para que a gente possa falar mais sobre a necessidade de vocês, que vocês querem ouvir. E quando a gente fala de relacionamento, claro que a gente fala do relacionamento homem-mulher, mas também dentro do relacionamento de amizade, dentro de um relacionamento, seja nesse ciclo, porque tudo faz parte também do relacionamento entre amigos, entre esposo, entre família, Então estamos aqui para ajudar vocês também, tá bom? Então nós ficamos por aqui nesse momento, agradecendo a você que que está vendo esse vídeo, que Deus abençoe. E divulgue. E divulgue, E outra, reze, Reze, porque a oração nos conecta com Deus e Ele vem nos dando cada dia sabedoria e discernimento. Amém? Então ficamos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.